Oi, gente, eu sou a professora Stephanie de PLPT. Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a atividade do bloco 4. Antes de começar, vocês estão vendo esse link aqui na telinha, aqui embaixo? Ó? Esse link é onde eu tenho postado os meus podcasts, que são áudios, né? Nesses áudios, eu sempre compartilho alguma leitura. Então, por exemplo, seleciono um trecho de um texto que eu li recentemente e faço alguns apontamentos sobre esse trecho. Então, não deixem de conferir lá os áudios que eu estou colocando no site. Depois, quando a gente se encontrar, a gente conversa sobre eles. Bom, vamos lá. Na atividade que vocês têm que fazer, depois de ler um texto, né, do autor Moacir Scliar, tem várias atividades que falam de narrador. Para a gente pensar nessa ideia do narrador, eu trouxe um quadro que se chama As Meninas. Esse quadro é de um pintor chamado Diego Velázquez, e ele foi feito em 1656. Esse quadro, ele é até hoje, né, bastante discutido, analisado, porque ele foi inovador na época. O que foi de inovador aqui? O artista, o Diego Velázquez, ele, ao invés de apenas retratar uma cena, né, uma cena qualquer, por exemplo, poderia ser essa cena com as pessoas aí, né, só que ele se inseriu nessa cena. Isso não era algo comum. Ele é esse sujeito aqui, né, que está segurando um pincel, ele está se retratando enquanto pintor. O que a gente tem aqui? No momento em que ele faz essa cena, vamos pensar que aqui surge um narrador. E esse narrador, ele está presente nessa cena, ele faz parte da cena. Se esse pintor não tivesse aqui, aí a gente teria apenas uma cena a ser observada, né? Uma cena contada pra gente. E não uma cena contada com a participação, né, desse pintor, que aí a gente pode fazer um paralelo com o narrador. Então, aqui é um narrador que participa. Quando a gente fala de narrador na escola, a gente aprende a diferenciar o narrador personagem, que é aquele que participa da história, e o narrador observador, que é aquele que somente conta os fatos sem participar dos acontecimentos. Então, lá no quarto bloco, a gente vai ver que tem essa palavrinha aqui, foco narrativo, essa expressão. Foco narrativo é o tipo de narrador. Então, a gente vai pensar em narrador em primeira ou terceira pessoa. Aqui uma diferenciação entre autor e narrador, né? Para ficar mais claro. O autor, ele escreve o texto. Então, se a gente fazer um paralelo lá com a obra do Velázquez, o Velázquez é o pintor, é aquele que deu, né? Que colocou as cores no quadro, que fez os desenhos, que deu vida à obra. O narrador é o ser de carne e osso, né? O pintor, o escritor. O narrador, ele conta a história. Então, ele é responsável pela organização do texto. É o ser de papel, né? Quando a gente está pensando no conto. Como que ele vai organizar esse texto, o narrador? De diversas formas. É aí que entra o narrador, o foco narrativo. Ele pode ser um narrador que participa da história ou pode ser um narrador apenas que observa. Aqui a gente tem um narrador que participa nesse trecho, ó. Hoje não teve jeito. Quando minha mãe entrou no meu quarto e viu que depois de 7 meses no Brasil eu ainda não havia desarrumado as malas completamente, ela ordenou que eu colocasse tudo em ordem. Esse livro, No Coração da Amazônia, é um livro, inclusive, que eu fiz um podcast sobre ele. Então, se vocês acessarem lá naquele link que eu falei no começo do vídeo, vocês vão encontrar. Aqui a gente tem um narrador que participa, né? Tem até o uso da palavra eu. Se não tivesse esse eu explícito, né? Também a gente pode considerar outras marcas, como o pronome, né? Pronome minha, pronome meu, que são pronomes de primeira pessoa. A gente chama, no caso desse texto aqui, né, desse trechinho, o narrador de narrador personagem, ele é o narrador protagonista, né? Ele é o narrador principal da história aqui. Aí a gente tem um narrador em terceira pessoa, que a gente aprende na escola sobre aquele narrador observador. Só que quando a gente parte para... Vamos ver o narrador observador primeiro, na verdade, né? Os fatos são narrados sob um ponto de vista de quem observa, é isso que a gente aprende, não é o narrador que está participando da história, é o narrador que está contando os fatos observados por ele. Então aqui tem um trecho. Pelo fim do verão, a notícia do que sucedera na Granja dos Bichos já se espalhara pelo condado. Todos os dias, Bola de Neve e Napoleão enviavam formações de pombos com instruções de misturarem-se aos animais das granjas vizinhas, contar-lhes a história da rebelião e ensinar-lhes a melodia de Bichos da Inglaterra. Esse trecho foi retirado do livro A Revolução dos Bichos, e eu coloquei aqui porque lá no banco de atividades do site da prefeitura tem esse livro. Então, se alguém se interessar, pode ir lá pegar o livro e ler, né? Aqui, ó, a gente tem um exemplo aí, um trecho que é exemplo
de um narrador que está observando. Então, ele está contando, né, de uma notícia que ocorreu aí, né, que os personagens Bola de Neve e Napoleão estavam organizando, né, alguns grupos de pombos para espalhar certas formas de organização, né, certas notícias. Então, aqui ele só está contando isso, ele não fala como o Bola de Neve está se sentindo, nem o Napoleão, ele não acrescenta nada, assim, né, de questões do personagem, ele não tá, parece que ele está sem acesso, né, a questões íntimas do personagem. Narrador em terceira pessoa. Então, a gente tem aquele narrador observador, só que quando a gente vai ler os textos, na verdade, a gente vê que as coisas se tornam muito mais complexas. E tem histórias que a gente não tem um narrador que simplesmente está observando e contando pra gente, né? Então, tem um narrador que tem gente que chama de narrador onisciente neutro. Ele sabe de tudo o que se passa, ele tem acesso aos pensamentos e sentimentos das personagens, ele conta esses detalhes ao leitor, mas ele não opina. Então, ele sabe de tudo que acontece, só que ele não vai opinar sobre as ações das personagens, por exemplo. Ele não vai ficar julgando o personagem, nem o leitor. É diferente do narrador onisciente intruso. Se ele é intruso, é porque ele vai se intrometer, né? Então, esse narrador aqui, ele pode falar com o leitor, às vezes ele pode julgar o comportamento das personagens também. Então, aqui tem um trechinho. O que mais me revolta é pensar que algum leitor mal-humorado, depois de ler o que aqui conto, possa fazer uma careta e dizer, em tom que não admite réplica: na vida real, tudo isso é impossível. Ora, pois afirmo que é possível sim. O leitor lógico poderá replicar: não poderia apresentar-me alguma prova? Prova? Como provar uma coisa destas? Meu Deus, é muito simples. O fato é possível porque aconteceu. Espero que não me exijam outras provas. Aqui o narrador ele está meio revoltado, né? Ele está antecipando uma possível reação de um leitor seu. Então ele vai contar um fato aqui que ele acha que o leitor pode dizer: não, isso não aconteceu. Eu preciso de uma prova. E ele já vai antes do leitor falar isso, ele já fala: olha, não vou apresentar prova, não tem porquê. Eu estou dizendo que isso aconteceu. Ele está provando que é verdade, né? Ele está querendo fazer isso, o narrador. E ele até coloca a travessão ali, né, para indicar uma suposta fala do leitor, né, que ele está antecipando aí no texto. E ele julga o leitor também. Ele fala de um leitor mal-humorado, um leitor lógico. Então, além dele estar, né, criando um debate com o leitor, ele também faz esse julgamento. Então, um narrador que está bem presente ali e dando palpite. O tempo da narrativa, né? Então, o tempo cronológico, o tempo se organiza de acordo com os acontecimentos. Por exemplo, eu tô contando que eu acordei cedo, preparei a aula e fui almoçar. Eu contei na ordem cronológica, né? Lá do início e fui até o final certinho. Eu poderia construir uma narrativa começando pelo final. Eu estava almoçando, contando do meu almoço, e aí, de repente, eu lembro que eu tinha acordado cedo e feito outra coisa. Então, eu tô voltando, né? Aí você não tem um tempo cronológico na narrativa. Agora, o tempo psicológico. Aparece esse termo lá na atividade. O tempo psicológico ocorre de acordo com o que a personagem vai pensando ao longo da narrativa. Não precisa seguir uma ordem cronológica, uma ordem linear dos fatos, né? Como passado, presente, futuro. Não precisa ter essa lógica. Ele pode começar pelo final da história, aí ele lembra de uma coisa, do presente, enfim, né? Por exemplo, eu estava ali deitado olhando através da vidraça as roseiras no jardim, fustigadas pelo vento que zunia lá fora, e nas venezianas de meu quarto, e de repente cessava, e tudo ficava tão quieto, tão triste, e de repente recomeçava, e as roseiras frágeis e assustadas irrompiam na vidraça. Esse conto do Luiz Vilela é um personagem aqui, né? Tem um eu aqui, né? Um personagem protagonista. Ele tá passando por uma desilusão amorosa. Então, ele tá triste, né? E aí, tudo que ele vai narrando aí do que tá acontecendo ao redor dele, ele associa a essa tristeza, por isso que é um tempo psicológico. Então, ele vai comentando, né? Dessa ventania, das venezianas, do barulho, e tudo isso que ele vai contando, ele vai associando com o que ele tá sentindo. Sobre as atividades escritas, então. Não deixem em branco, respondam.
Então vamos lá, vou dar umas dicas para vocês. A questão 8. Vamos conhecer as suas experiências pessoais. Você já esteve em contato com alguém que conta histórias como se fosse um antigo contador de histórias? Quem é essa pessoa? Que histórias você já ouviu contar? Você acha importante contar histórias? Ó, tem uma série de perguntas aqui, né? Que são perguntas que servem também para orientar o que vocês têm que responder aqui. A resposta tem que estar relacionada a uma experiência pessoal, então, e não precisa ser assim, não preciso conhecer um grande contador de história. Eu posso contar aí de um vizinho ou de um amigo que contou uma história uma vez, ou de uma pessoa que eu conheço que adora contar história, por que que é importante, ou lembrar de uma história que você ouviu e pensar por que que foi importante essa pessoa contar a história, alguma coisa do tipo. É impossível você não ter alguma coisa para contar aqui, porque todo mundo já ouviu uma história de alguém, né? Então, dá para pensar em alguma coisa. 9. Ninguém termina uma leitura da mesma forma como a iniciou. Aqui, né, é uma questão que está pensando, que está pedindo para você dizer de que forma o texto lido promoveu mudanças em você. Esse texto lido é o texto que está no começo da atividade, o conto, né, do Moacir Scliar. Não precisa pensar numa questão fenomenal que o conto te trouxe, né? Mas você pode pegar um trechinho, um simples trecho, um simples trecho e comentar lá que você não sabia daquilo, que aquilo te chamou atenção para alguma coisa, ou te lembrou algo, né? É nesse sentido. Se vocês forem entrar lá no site que eu falei, dos podcasts, eu faço esse caminho. Então, eu seleciono um trecho de um texto, falo o que aquele trecho me lembrou, acrescento alguma coisa ali que eu acho interessante. Esse é o caminho que vocês vão fazer aqui. Questão 10. A questão 10, vocês vão escolher uma das obras artísticas apresentadas aí, né, na atividade. Não está aqui, mas lá vocês vão ver que tem. E descrever como você compreende essa imagem e se você aprecia essa imagem, né? Então, aqui, ó, pensando lá na obra de arte que eu mostrei no início desse vídeo. Mostrei uma obra de arte, eu poderia descrever aquela obra. Não preciso saber exatamente, nossa, que o autor nasceu em tal época, né? Que o autor estava se representando ali no quadro. Vamos supor que eu não soubesse nada disso, mas visse a imagem. Como que eu poderia descrever aquela imagem? Eu vejo uma pessoa que parece um pintor, né? Porque está segurando um pincel, tem um quadro na frente dele, né? Tem uma criança, tem um cara no fundo observando a cena, sei lá, descrever, você pode pensar no rosto dessas pessoas, como que elas estão, nos gestos, na postura, enfim, tudo isso é para descrever, pensar nas cores, então pensem isso quando vocês forem olhar a imagem, né, quem tá ali, as cores, como que tá representado, o que aquilo te lembrou, etc. Não tem uma resposta certa e errada aqui, né, nesse sentido. A ideia é você se colocar diante daquilo que você viu, daquilo que você leu. B. Escolha uma representação artística de sua preferência. Livro, desenho, pintura, música, filme, grafite e apresente-a através de um texto semelhante ao conto se apresenta. Então, lá no conto da atividade, é uma narrativa em que o conto se apresenta e fala sobre ele, né? Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Vocês podem pegar o exercício de alguns exemplos, né? Pode ser um livro, pode ser um desenho, uma pintura, uma música, pode ser um outro tipo de objeto. Vamos pensar num celular, por exemplo. Como que um celular se apresentaria, né? Como que um celular se apresentaria em relação aos outros objetos tecnológicos, talvez menos usados hoje, não sei. Pensar num exemplo aí, vocês podem pensar, né? Dei uma dica. Pode ser o celular, pode ser um caderno, um livro, aí a escola se apresentando, enfim, várias possibilidades. Aqui pede no mínimo 10 linhas, no máximo 20, né? Então, é 10 em diante. Pode parar no 10, mas pode continuar até a 20ª linha. É isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês e com as dicas e espero reencontrá-los em breve. Até mais.